Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que bom, que gostoso estarmos nessa manhã meditando, refletindo, nos alimentando dessa palavra, palavra de Deus que cura, sara e liberta. Como diz o Salmo, luz para os meus caminhos e lâmpadas para os meus pés. Hoje, 1º de agosto de 2022, nós estamos na 18ª semana do tempo comum. Hoje nós celebramos também um grande santo da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. Ele que foi bispo e doutor da igreja, patrono dos confessores, nasceu em Nápoles, na Itália, em 1696, um garoto prodígio, muito inteligente e que com 16 anos tornou-se doutor em direito civil e direito religioso, direito canônico. Ele viveu ali a vida... como era de família nobre, uma vida nobre, mas renunciou tudo para advogar pela causa de Cristo. Foi fundador dos Redentoristas, grande santo da igreja. Peçamos a Santo Afonso Maria de Ligório que rogue por nós, para que o Senhor abra também a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa inteligência, para que sejamos também sábios, não diante dos homens somente, mas uma sabedoria que vem de Deus. Uma sabedoria que transforma a nossa vida e a vida de quem está à nossa volta. Que Santo Afonso rogue por nós. Amém. Convido você aí já preparando a palavra de Deus em Mateus 14, versículos 13 a 21. E enquanto você prepara aí, olha, deixa aí o seu like, aperta o sininho de notificação. Não é inscrito? Se inscreva no canal. Que bom! Divulgue agora para suas famílias, seus amigos em suas redes sociais. Sabe para quê? Para que mais pessoas possam se alimentar de todo alimento, todo o material que é fornecido pelo YouTube, o canal do YouTube da RCCBH. Convido você aí a ser um divulgador deste canal que tão bem tem feito a nossa arquidiocese. Meu irmão, minha irmã, vamos abrir agora a palavra de Deus em Mateus 14, de 13 a 21. O título é Primeira Multiplicação dos Pães. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão por ela e curou os seus doentes. Caía a tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: não é necessário. Dai-lhe vós mesmos de comer. Mas disseram eles: nós não temos aqui mais do que 5 pães e 2 peixes. Trazei-me, disse-lhe ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos aos céus, abençoou-os. Partiu em seguida os pães e deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivos foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Refletindo agora essa palavra, vamos entender o que o texto quer dizer. A palavra começa falando: a essa notícia Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. A essa notícia qual?
Um pouquinho antes, no capítulo 14, versículo 1, começa o texto onde fala da morte de João Batista. E a notícia da morte de João Batista provavelmente mexeu muito com Jesus, porque João Batista, além de ser o precursor do Cristo, o último dos profetas do Antigo Testamento, era primo de Jesus. E Jesus então se retira ali numa barca, num lugar deserto, talvez para poder meditar, rezar, curtir ali um pouquinho do luto. Uai, mas como que Jesus vai curtir luto se ele sabe que João Batista está vivo no céu? Ora, Jesus foi igual a nós em tudo, menos no pecado. Ele passou por nossas dores, nossos sofrimentos. Ele sentiu o que nós sentimos, para entender a fragilidade e as dificuldades humanas. Então Jesus também sentiu ali o luto, a perda de João Batista. Se entristeceu com isso. Mas diz a palavra de Deus que a multidão correu atrás de Jesus e uma numerosa multidão se aproximou de Jesus. E quando Jesus viu aquela multidão grande, a palavra fala que ele teve compaixão. Moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Ora, é um texto muito lindo. Fala que Jesus ele se compadeceu da multidão. Compaixão, compadecer-se, é sofrer com o outro. Jesus olhando o sofrimento do povo, olhando as mazelas do povo, olhando as dificuldades do povo, Jesus ele se coloca no lugar do outro. E uma atitude de Jesus aqui, ele cura as enfermidades do outro. Ele cura os enfermos da multidão. Aqui não fala quais os tipos de enfermidade ele curou. Mas assim, ele curou os doentes, talvez doentes físicos, doentes espirituais, doentes emocionais. O fato é que Jesus curou aquelas pessoas que estavam ali por compaixão. É o primeiro ponto. Depois, quando se aproximava a tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e falaram: olha, despede essa multidão, porque nós não temos como alimentar essa multidão. E Jesus, como é Deus, ele sabendo daquela realidade toda, ele vira e fala: não é necessário, não é preciso. E ele fala uma frase muito profunda: dai-lhes vós mesmos de comer. Ora, os discípulos não eram cheios de provimentos. E eles, assustados, dizem: mestre, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Traga. Jesus pega o alimento, dá graças a Deus e manda distribuir. E diz a palavra de Deus que todos comeram e ficaram fartos. E dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Gente, a palavra fala que eles comeram e ficaram fartos. Ou seja, eles se alimentaram de uma maneira satisfatória. Ainda sobrou. E diz a palavra de Deus que tinham ali mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Gente, olha que coisa linda. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Imagino que aquela multidão podia ter até umas 15.000 pessoas. Se imaginar o tanto de mulheres que poderiam ter ali e de crianças. Era uma multidão enorme. Mas todos eles se alimentaram de 5 pães e 2 peixinhos. Mas o grande milagre ali não foram os peixes, não foram os pães que deu para alimentar todo mundo. Mas o grande milagre foi o milagre de compartilhar. O milagre de se compadecer com o outro e fazer o máximo possível para que o outro se alimente, para que o outro seja feliz. De acordo com a palavra de Deus, levaram a Jesus os pães e os peixes, e ele dá graças a Deus, ensinando aquela multidão a crer, a confiar na providência de Deus, trazendo para os nossos dias. Primeiro, quantas vezes nós perdemos pessoas que amamos, quantas vezes nós perdemos nossos entes queridos, e muitas vezes nós queremos ser fortes e renegamos o luto. O luto faz parte da nossa história, da nossa caminhada. Quantas vezes nós choramos pelas pessoas. Mas o luto é preciso passar. Nós precisamos chorar e passar. Jesus, ele viveu aquele momento ali, mas quando ele viu o sofrimento da multidão, ele não ficou estagnado na dor dele. Ele estava vivendo o momento próprio dele.
Mas ele não deixou com que aquele momento próprio dele interferisse no ministério dele. E ele teve compaixão da multidão. Quantas vezes nós olhamos para a nossa dor e pensamos que ela é a maior dor do mundo? Quantas vezes nós olhamos para o nosso sofrimento e pensamos que é o maior sofrimento do mundo e não nos compadecemos do sofrimento do outro, da dor do outro? Jesus estava sofrendo com a perda de João Batista, mas ele olha para o sofrimento da multidão e ele se compadece com a dor da multidão. Quantas vezes eu, Warley, sou insensível à dor do outro? Quantas vezes eu, Warley, sou insensível ao sofrimento do outro? Quantas vezes eu vejo o outro clamando, desejando, pedindo por um auxílio, por uma ajuda, e eu sou incapaz de estender a mão? E Jesus olha para a multidão e tem compaixão dela. Eu tenho tido compaixão das pessoas à minha volta? Eu tenho tido compaixão das pessoas que sofrem perto de mim? Ou eu tenho ignorado a dor do outro? Ou o outro tem passado despercebido diante da minha pessoa? Jesus se compadece. Eu preciso ter essa sensibilidade, essa capacidade de me compadecer do meu irmão, de sofrer com o meu irmão e de, dessa forma, tentar fazer alguma coisa para minimizar o sofrimento do outro. Certa feita, um homem estava tratando de um cachorro na rua, colocando alimento para ele. E o outro homem passando perto viu aquele gesto ali e falou assim: você pensa que com um prato de comida você vai acabar com o abandono de cachorro no mundo, com a fome dos animais? Vai mudar essa situação? E aquele homem virou e falou: olha, eu não sei se eu vou conseguir mudar o mundo. Eu não sei se eu vou acabar com o abandono de animais. Mas eu sei que nesta manhã, por hoje, esse cachorro tem o que comer. Olha que gesto bonito. Olha que pensamento bonito. Eu preciso fazer a minha parte para que o outro possa ser um pouquinho mais feliz. Talvez a gente vê uma pessoa carregando um peso na rua. E por que eu vou ajudar? Não vai mudar nada. Para aquela hora, para aquela pessoa, o seu gesto pode fazer a diferença. E aí Jesus olha para os seus discípulos que queriam dispensar a multidão por causa do alimento que eles precisavam. E Jesus fala: não é necessário, porque Jesus conhece todas as coisas. E ele vira para os seus discípulos: dai-lhe vós mesmos de comer. Essa atitude de Jesus provocou nos discípulos uma reação à palavra de Cristo: dai-lhe vós mesmos de comer. E os discípulos então responderam para Jesus: como? Como? Nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. E Jesus pede para trazer da graça e o milagre acontece. Muitas vezes nós pensamos que a graça de Deus acontece por nossos recursos, por nossas qualidades. Isso limita o poder de Deus. Isso limita a obra de Deus. Isso limita a ação de Deus. Por quê? O Senhor fala para mim, o Warley, nesta manhã: dai-lhe vós mesmo de comer. Quantas pessoas passando necessidade, passando fome, e muitas vezes fome de Deus. Necessidade espiritual, de transformação de vida. E eu falo assim: quem sou eu para ajudar essa pessoa? Sou tão limitado, sou frágil. E Jesus olha para mim: Warley, traz aqui os seus dons. Traz o que você tem para oferecer. Como diz a música: quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Repare em nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Repare em nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Oh, 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 oh. Recebe, Senhor. Meu irmão, Jesus pede que a gente traga aquilo que tem, mesmo que nós pensemos que o que temos é muito pouco, é muito significante. Porque quando nós apresentamos para Jesus, Ele ressignifica aquilo que temos. É essa a palavra. Ele ressignifica aquilo que somos. E a ação de Deus em nós, nesse gesto humilde de levarmos a Jesus os nossos dons, faz com que o Espírito Santo trabalhe e haja em nós e complete aquilo que falta em nós para que nós possamos promover o outro.
para que nós possamos promover a transformação do outro, para que nós possamos levar a pessoa a um encontro pessoal com Cristo. Não é o meu dom, não é a minha qualidade, mas é os meus dons, são as minhas qualidades, ressignificadas pela ação do Espírito Santo, que faz a diferença na vida da pessoa. Muitas vezes nós somos chamados para pregar, para anunciar a palavra, e muitas vezes nós talvez recusamos, falamos que não sabemos, que não somos capazes, que não damos conta. Talvez alguém chama para poder fazer uma oração na casa, rezar por um enfermo, e a gente fala, não, chama fulano de tal, porque eu não tenho dom. Ora, meu irmão, minha irmã, se nós ficarmos escondendo o nosso talento, se nós ficarmos guardando o nosso dom, por causa do nosso medo, da nossa insegurança, das nossas dúvidas, das nossas incertezas, Deus nunca vai conseguir agir através de nós. Que nós possamos colocar aquilo que temos, como aqueles homens colocaram, os 5 pães e os 2 peixinhos. Era pouco, era, mas era aquilo que eles tinham. E aquilo que eles tinham, juntamente com a graça de Deus, meu irmão, minha irmã, é o suficiente para transformar a realidade. Lembra do ditado popular? Eu gosto muito desses ditados, gosto muito dessas frases. O pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. Talvez eu pense que a minha contribuição é insignificante, é pequena. Mas é dela que Deus precisa para realizar uma obra na vida de uma pessoa. É da minha contribuição, dos meus dons, da minha insignificância, que Deus precisa para que o Espírito Santo haja e transforme vidas, resgate pessoas para o reino de Deus. Não escondamos, não escondamos o nosso talento, mas colocamos o nosso talento à disposição do Senhor para que pelo Espírito Santo a obra de Deus aconteça. Que nós possamos nos doar inteiramente à palavra, à evangelização. Convido você, meu irmão, minha irmã, a rezar agora, pedindo ao Senhor que os seus dons sejam colocados a serviço do reino de Deus. Mesmo que pareçam insignificantes, coloque-se à disposição do Senhor. Coloque-se diante de Deus, porque Ele pode, através do pouco que você acha que tem, fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos rezar. Senhor, nesta manhã eu quero te louvar, quero te bendizer, quero te glorificar, porque Tu és um Deus maravilhoso, é um Deus que não nos abandona, que não se esquece de nós. Tu és um Deus que se encarnou no seio da Virgem Maria e viveu como nós. Sentiu as nossas dores, os nossos sofrimentos, teve fome, sentiu medo, sentiu o abandono, sentiu o luto quando João morreu, o luto por Lázaro. O Senhor viveu, foi igual a nós em tudo menos no pecado. O Senhor conhece a nossa realidade, a nossa fraqueza. Eu não sei, meu irmão, o que você está vivendo agora, mas eu coloco o meu coração diante do Senhor, as minhas dúvidas, os meus medos, as minhas inseguranças, porque Ele me conhece. Eu deposito tudo agora diante da Tua presença. E deposito também os meus dons, Senhor. Por menores que sejam, Senhor, eu sei que o Seu Espírito Santo pode ressignificá-los. Eu sei, Senhor, que a Tua graça, Senhor, como Jesus deu graças a Deus pelo alimento, e a Tua graça realizou o milagre, não é o alimento em si, não é o pão, não é o peixe, mas é a graça de Deus que realizou o milagre. Que a Tua graça, através da minha vida, através dos meus talentos, através dos meus dons, possa realizar os milagres nas pessoas à minha volta, realizar o milagre naqueles que precisam da Tua presença, realizar os milagres naqueles que estão afastados de Ti. Eu coloco meus dons à Tua disposição, Senhor, e Te peço que o Teu Espírito Santo possa ressignificá-los, para que eu seja um instrumento eficaz de evangelização em Tuas mãos. Te louvo, Senhor, te glorifico. Muito obrigado. Meu irmão, minha irmã, vai contemplando agora a palavra de Deus, imaginando Jesus falando para mim, o Arley, dai-lhes vós mesmos de comer. Em quantas situações eu tenho enfrentado, que eu tenho pensado que não tem solução, que eu não tenho saída, que não tenho o que fazer. E o Senhor fala, tem jeito sim, Arley. Tem condição sim. Porque tudo que você tem, quando é apresentado diante de mim,
quando é colocado à disposição do reino de Deus, é quantificado, é requalificado, é ressignificado pelo poder do meu Espírito. O Senhor pode, da nossa miséria, realizar grandes coisas. Por isso eu te louvo, Senhor. Porque o milagre não depende das minhas qualidades, mas da tua graça. Lembra de Gideão, Senhor. 300 homens contra um exército. Para provar para Gideão, para provar para o povo de Deus, que não é o número, não é a qualidade humana, não é o exército humano, mas é a confiança na graça de Deus que faz a diferença. Por isso, muito obrigado, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Meu irmão, que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. E louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.